Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Pode ser na sua Bíblia, pode ser no seu smartphone. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Araújo. O pessoal me conhece mais como pastorzão da internet. Eu sou ministro de louvor há 15 anos, sou filho de pastor metodista. E eu nunca estive fora da igreja. Eu nunca tive experiência lá fora. Nunca tive experiência com bebida, com drogas, com balada. Nunca fui numa balada na minha vida. Nunca usei nenhum tipo de droga na minha vida. Eu nunca fumei. Dei um trago num cigarro de cravo, que falaram que tinha gosto de beijinho, e quase morri. Mas eu nunca tive uma experiência lá fora. Só que eu tinha uma coisa dentro de mim. Eu achava que eu era merecedor do céu e que eu não tinha o que mudar e que eu não tinha o que melhorar. É um engano. Porque às vezes nós tratamos as pessoas dessa forma. Às vezes eu não tinha coragem de olhar para uma pessoa lá fora, para um drogado, para um bêbado, para um mendigo, com os mesmos olhos que eu olho quem está dentro da igreja. Perfumado, de banho tomado, com a Bíblia embaixo do braço. Vocês estão falando sobre unidade nesse acampamento. Eu sei que algumas pessoas podem estar pensando, eu vim para esse lugar, eu vou me divertir, eu vou louvar, eu vou dançar, eu vou pular, eu vou dar risada, eu vou ter um tempo com meus amigos, eu vou me divertir com as coisas que o sítio oferece. Mas eu sei que Deus quer te levar muito mais além do que isso. Ele quer que você entenda o que é unidade, o que realmente é unidade. Você faz parte de um corpo. 1 Coríntios 12, versículo 12, diz assim: assim como no corpo há muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Versículo 13, pois também num só Espírito fomos batizados, em um só corpo, tanto judeus como gregos, tanto servos como livres. Tanto servos como livres. Num só Espírito fomos batizados, todos. Judeus, gregos, gentios, brasileiros, tanto servos como livres, tanto escravos como livres. Eu estava dentro da igreja, mas eu era escravo, porque eu era escravo do pecado. Eu tinha os meus pecados, mas os meus pecados eram leves, porque a gente começa a nomear os pecados e a catalogá-los. Pecadinho, pecadão. A graça veio para todos, basta nós crermos, nós acreditarmos, mas a graça, ela é diferente. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, como que funciona a questão do adultério? Trair minha esposa e tal. Depois da graça, Jesus disse, se você olhar para uma mulher e pensar, você já pecou. Então eu posso julgar um cara lá fora que trai sua esposa, ou eu posso julgar um cara lá fora que tem amante, e eu desejar outras mulheres sem consumar, sem sair com elas, mas eu estou pecando do mesmo jeito, e eu não vou para o céu do mesmo jeito. Deus nos chamou para nós sermos corpo. Não nos chamou para julgar ou para matar ninguém, mas para amar. Que nós, como corpo, como unidade, que nós possamos entender que cada um tem uma função diferente no corpo. O versículo 15, o versículo 14 diz assim, pois o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, por isso não será do corpo? Se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora colocou Deus os membros no corpo, cada um como quis. Deus te chamou para esse mundo por um motivo. Você tem um chamado, você tem um ministério.
que não é mais importante ou menos importante que o meu. Mas Deus colocou você para fazer uma coisa. Deus quer que você dê frutos. Que você dê o fruto certo, no momento certo e da forma certa. Não se sinta menos importante se o seu ministério não é aqui em cima, mas o seu ministério de repente é ajudar alguém lá fora. De repente o seu ministério é filmar as pessoas que estão aqui. Não importa. Para Deus, se você estiver desempenhando com toda a sua força, de todo o seu coração, e se você estiver glorificando a Deus, o Senhor recebe como uma adoração verdadeira. Em Colossenses 3,17 ele diz que tudo que fizerdes, sejam em ações ou em palavras, que nós temos que fazer para glorificar o nome do Senhor. Não é só dentro da igreja, mas dentro do seu trabalho, você pode ser parte do corpo de Cristo. Na sua escola, na sua faculdade, você pode ser parte do corpo de Cristo. Aonde você andar, você pode ser parte do corpo de Cristo. Nós falamos, quando amamos alguém, nós falamos, a pessoa mora no meu coração, estou apaixonado, meu coração está e tal, e não sei o quê. Mas existem países que o pessoal fala que quando a pessoa ama, ela sente no pâncreas. Para nós não tem sentido, não tem significado. A minha avó teve um câncer no pâncreas, que é o único órgão que, a única forma de ser removido um tumor no pâncreas é com cirurgia, não funciona com quimioterapia. Quando ela diagnosticou o câncer, em 1 ano ela faleceu. Aquilo nos deixou arrasados, nos deixou muito tristes. Um órgão que eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para metade de vocês, talvez você não sabe nem apontar onde está o pâncreas. Ainda mais quem tem um pouquinho mais de carne, é mais difícil ainda achar. Mas ele tem uma função muito importante, como qualquer outra parte do corpo. Quando você chuta o criado mudo, num dia frio, o dedinho daquele tamanho, o infeliz de um dedinho daquele tamanho, faz você deixar de ser crente em menos de 10 segundos. Que eu tenho certeza que ninguém aqui louva quando chuta o criado mudo de manhã, ou no escuro. Para Deus não tem isso. Por mais que você ache insignificante, por mais que você ache que seja pequeno o seu ministério, ou a sua função, o seu cargo, você é importante para o corpo de Deus, para o corpo de Cristo. Eu comecei a fazer humor na internet, despretensiosamente, achando que era algo irrelevante. E Deus conseguiu transformar uma ideia que parecia simples em algo que tem transformado e libertado a vida das pessoas. Se eu colocasse a minha vontade, se eu colocasse a minha ideia nisso, ou se eu me influenciasse com comentários negativos, com falta de apoio das pessoas, eu já teria parado no 2º vídeo do canal. Nós chegamos a gravar mais de 100 vídeos. Chegamos a 16 milhões de visualizações na internet. E hoje, eu tenho o prazer de ver Deus cumprir na minha vida tudo o que Ele havia prometido. E hoje eu posso ver igrejas ligando para nós e falando, nós precisamos de você na nossa igreja, para você conversar com nossos jovens, para você trazer uma palavra para os nossos jovens. Igrejas têm dado importância e valor para o meu ministério, que no começo dele nem eu mesmo dava. Hoje eu tenho dormido um dia num lugar, acordado outro dia em outro lugar. Não porque eu sou bom, não porque eu sou merecedor, mas porque Deus é misericordioso. Quando Ele quer fazer, independente se você é o dedinho do pé, se você é o pâncreas ou se você é a cabeça, se você está no lugar certo, fazendo a função certa, Deus te leva a lugares que você nunca imaginou. E Ele tem realizado isso na minha vida, na minha casa, na minha família e no meu ministério. O seu ministério é importantíssimo para o corpo. Se existe alguém aqui que não tem um ministério, frequenta a igreja, já se batizou, fez tudo direitinho, mas não tem um ministério, saiba que Deus quer te usar. E Deus precisa te usar. Foi como nós lemos aqui, em 1 Coríntios. Num só Espírito fomos batizados, em um só corpo.
tanto judeus como gregos, tanto servos como os livres, nós fomos chamados para servir o Senhor. Servos, nós precisamos servir o corpo. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir o corpo. Só que Deus deixou, através do seu Filho, uma palavra muito importante, que todos os lugares que nós vamos eu uso. Essa passagem já virou um tema para nós, que está em João 15, versículo 15, se você puder abrir. João 15, versículo 15. João 15, versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Quando nós pensamos em unidade, a gente pensa em amizade. Não tem como pensar em unidade sem pensar em intimidade. Dificilmente você pode falar que você tem unidade com alguém se você não tiver um mínimo de conhecimento da outra pessoa. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos amigos dele. Todos os milagres que Jesus fez, ele vinha e ele dialogava. Ele sabia o que as pessoas precisavam, mas ele vinha e falava: o que você quer que eu te faça? Por que ele perguntava? Porque ele precisava desse diálogo. Nós não temos unidade se nós não temos diálogo. E ele quer ter um diálogo com você. Não só essa manhã, mas por toda a sua vida. Em todas as suas decisões. Ele quer ser muito mais do que apenas o seu Senhor, mas Ele quer ser o amigo. Ele quer ser o amigo que está sempre disposto a te dar um ombro, a ouvir os seus problemas. E Ele é um amigo diferente de qualquer outro amigo, porque Ele sabe todos os seus defeitos, mas Ele nunca vai jogar na cara. Ele sabe todas as suas falhas, mas Ele nunca vai postar no Facebook. Ele sabe todas as suas falhas, mas Ele não vai pegar a sua falha e falar para o outro. Ele não vai pegar seu defeito e comentar com o outro. Infelizmente hoje o que nós vemos dentro das igrejas, nessa não, em outras igrejas, são pessoas vendo o que o outro do corpo está fazendo de errado. Então eu olho para o pé e falo: esse pé está andando torto. Só que você é mão e você está vendo o pé. Você é mão, você não é olho. Você tem que entender qual é a função. Você é mão e está olhando. Não é verdade? Entenda qual parte do corpo Deus quer que você seja. E independente da parte que for, Senhor, se eu for os teus pés, que eu caminhe aonde o Senhor quer que eu caminhe. Se eu for seus olhos, que eu olhe o que o Senhor quer que eu veja. Se eu for seus ouvidos, Pai, que eu saiba o que eu devo e o que eu não devo ouvir. Que conselho eu devo e que conselho eu não devo seguir. Para que eu seja o membro do corpo, útil. E ainda que eu seja um membro que ninguém dê valor, que ninguém dê a mínima, que ninguém nem sabe onde eu estou, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor é meu amigo. E o Senhor está comigo. Ele te chama essa manhã para ser muito mais do que apenas um servo. Ele quer que você seja amigo.